Bom dia também que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos. Para dar início, a gente vai lembrar os nossos recadinhos, né? Nós temos palestras e passes todos os dias, tá? Aí maiores informações, fica sempre aqui no nosso mural e também no nosso site. A gente lembra que o atendimento fraterno acontece 20 minutos antes de cada palestra. Então, quem quiser estar conversando, esclarecendo algumas dúvidas, né? E também com relação ao passe à distância, que hoje só acontece com o cartãozinho do plantão, só chegar um pouquinho antes para poder estar conversando lá e depois aproveitar um pouquinho da palestra também. Tá? A gente lembra que agora, nessa segunda semana de agosto, às quartas-feiras, às 20 horas, vai ter início do curso preparatório da doutrina espírita. Tá? A inscrição também é feita via atendimento fraterno. Então, quem quiser e quem tiver oportunidade, já está iniciando o curso, é só estar chegando antes para conversar lá no atendimento. Tá? Temos ainda alguns lugares para a nossa viagem a Sacramento Araxá, que vai acontecer agora dia 6 de setembro. Tá? Sai numa quinta-feira à noite e depois volta no domingo, dia 15. Então o curso começa agora dia 15. Tá? Então quem quiser e quem puder, né, se organizar para estar participando, é sempre muito interessante e muito bom. Bom, quem puder, tá, quem não tiver condição de estar indo fazer a viagem, a gente pede, né, que quem puder ajudar, nós estamos fazendo uma campanha para levar agora para a viagem, lá no hospital, né, do Tadeu, lá em Araxá, fraldas descartáveis, tá? Adulto, né, tamanho G, e sabão em pó. Então, quem puder estar colaborando, a gente já agradece e muito. Tá? Também continua na nossa área social, a gente tem atendimento a 90 famílias, né, que você vê que já vai aumentando, né? Que acontece todo segundo sábado do mês. Então, desde já a gente agradece muito a quem vem sempre colaborando, e porque a gente sabe que cada quilo que nos chega já é uma ajuda imensa. Tá? Que a gente ainda pretende estar aumentando cada vez mais, né, esse número de famílias atendidas. Tá? Aí o último trabalho que a gente também faz com os moradores de rua, todos os sábados, a partir das 16h30, que a gente entrega lanche, né, os moradores de rua, e quem quiser estar participando também, é só estar chegando para participar junto. Tá? Um outro recadinho para encerrarmos é com relação ao lembrete do Evangelho no Lar, né? Porque é muito importante, né, para a gente harmonizar a nossa casa e todos que ali residem conosco, né? Então, se você ainda não sabe, né, como fazer ou tem alguma dúvida, é só também estar chegando, conversando com o plantonista do dia, que ele vai esclarecer todas as dúvidas, explicar direitinho como fazer, tá? Então, para a gente dar início, a gente pede a gentileza de quem puder desligar o celular para poder aproveitar ao máximo, tá, esse momento, tá bom? Então, assim, queridos, tranquilos, vamos nos sintonizando com essas energias que nos envolvem. E nessa paz, elevemos nossos pensamentos e agradeçamos ao Pai pela oportunidade da vida. Gratidão, Senhor, por toda manhã, que é um novo começo, que é uma nova bênção, uma nova esperança. Sabemos que todo novo dia é um dia perfeito, porque é um presente que o Senhor nos dá. Então, assim, o recebemos sempre com muita alegria, disposição e gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Leonardo conversará conosco sobre... Ele vai... Bom dia a todos. Acabando com a surpresa. A palestra hoje trata de um tema muito importante, que foi um ensinamento dado por Jesus quando já partia para as moradas celestes, crísticas, né? E deixava fisicamente, em matéria, o nosso planeta, há 2000 anos atrás. Foi uma frase dita, um ensinamento, dito aos discípulos, João, Tiago e Pedro, que o acompanhavam quando
ele solicitou que o acompanhasse ao Monte das Oliveiras para fazer a oração, quando ele já se preparava para os momentos seguintes que ele ia passar de crucificação, aquela flagelação que ele suportou por amor a nós, que deu testemunho de tudo aquilo que ele ensinou. Não bastou ele falar, ele precisou exemplificar para mostrar que aquilo que ele falava não eram meras palavras, e ele sim mergulhou no mar revolto de nossas experiências para nos socorrer, nos ensinar a como chegar na praia de forma segura. E todo o ensinamento de Jesus, ele não fez destituído de exemplos. Sempre estava no meio do povo, sempre estava pronto a ajudar, curava leprosos, realizava, à época, milagres, né, que hoje nós, pelo Espiritismo, entendemos, alguma coisinha daquilo que ele fazia, e Jesus estava no povo ensinando, vivendo com o povo. E neste momento que Jesus vai orar ao Pai, né, pedindo que, se possível, afaste aquele cálice dele, aqueles tormentos que ele deveria passar, mas ele se coloca ao mesmo tempo à disposição de Deus. Que seja feita a tua vontade, Pai, mas afasta de mim, se possível. E ele pede a esses discípulos que o acompanharam, Pedro, Tiago e João, que orem por ele, que vigiem por ele naquele momento. Que, quando ele está orando profundamente, com a alma profundamente triste porque ele ia passar, ele volta e encontra os discípulos dormindo. E ele fala, nesse trecho ele fala, a Bíblia aqui em homenagem às mulheres, ele fala, desculpe, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E chegando achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podeis vigiar 1 hora? Vigiai e orai para não entrar em tentação. E é essa a lição, esse versículo que Emmanuel extrai da Bíblia, do Evangelho, para tecer considerações sobre o que vem a ser vigiai e orai. E ele coloca Emmanuel da seguinte maneira, vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem cuida, afirma trabalhar e defender. Orar não exprime somente adorar, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o amor divino, que é serviço infatigável do bem. Ora, o que Emmanuel quer dizer nesses dois trechos, e nós, pela leitura do restante, entendemos? Que assim como falamos no preâmbulo, que Jesus não se ausentava do convívio com as pessoas para ensinar aquilo que veio mostrar, as regras do universo, né? Do Evangelho, como as leis de Deus, ele não se privou da nossa presença. Pelo contrário, ele estava lá fazendo o que precisava ser feito, exemplificando. E assim nós também. Vigiar não significa que nós devemos vigiar o outro. Primeiro ponto, né? Que é a tendência a gente querer vigiar a atitude do próximo. Esse aí não está fazendo assim, não está fazendo assado, e se despreocupamos conosco. Que é a nossa função, é preocupar com a gente. Com a nossa reencarnação, não com a reencarnação do outro. É óbvio que no convívio com as pessoas, algumas pessoas não vão estar imbuídos dos mesmos sentimentos, dos mesmos ideais, dos mesmos propósitos no bem. Aí, nesse sentido, como Jesus disse, sede prudente como as serpentes, mas benevolente como as pombas. Não significa que nós devemos não vigiar
o próximo, mas no sentido de se defender, como diz aqui. Vigiar significa precaver-se, defender-se. Mas vamos ser bons também com o próximo. Vamos dar a oportunidade dele, pelo nosso exemplo, de mudar a postura. Né? E orar, justamente, às vezes as pessoas se retraem, né? Entram em mosteiros, se isolam do convívio e acreditam que isso é comungar com Deus. O ato de oração, ele, né, às vezes, necessariamente passa por um recolhimento, né? Como diz Jesus, quando for orar, entrei no seu quarto, fechei a porta e ore em segredo. Mas, a melhor, aqui na lição, orar e vigiar, significa que nós devemos nos entregar ao mundo. Nós devemos ter o coração repleto de amor e coragem e nos entregar ao convívio, mas praticando o bem, que é crescimento incessante para a luz e comunhão com o amor divino. É comungar com Deus nesse sentido. De você trabalhando, servindo ao próximo, nós podemos estar em constante comunicação com Deus pelos nossos propósitos bons. As pessoas que se isolam e acreditam que dessa forma vão estar evoluindo, é um engano, porque e as pessoas que acreditam que estando em contato com os outros vão estar se mantendo puras, né, do coração, porque evita o contágio com aquelas pessoas que tem algumas dificuldades, e aí nós vamos manter puros, né? Assim eu consigo manter a minha santidade, vamos dizer assim. E isso é um falso conceito, porque Jesus, ele nunca deixou de ser o Cristo por estar no meio de nós. Pelo contrário, ele andava no convívio com aquelas piores pessoas da época, que eram os cobradores de impostos, as prostitutas, os malfeitores. Porque Jesus não veio para... Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, como ele falou. Né? Então ele entrava no convívio com aquelas pessoas, mas ele saía daquele convívio da mesma forma que ele entrou, sem se contaminar. E se Jesus podia fazer isso, é porque nós podemos também fazer isso. Não só podemos, como devemos. Esse conceito de ficar isolado para poder manter a santidade, ele é muito pernicioso. Primeiro, porque isso não garante santidade a ninguém. Segundo, por que não garante? Porque a necessidade que temos é de convívio para poder burilar os nossos sentimentos, nossos impulsos materiais. É com o convívio com as pessoas que nós vamos nos atritos, né, que tem de diferenças de ideias, de emoções, de sentimentos. É nesses atritos que nós... Esse microfone está esquisito, está me atrapalhando aqui. É nesse convívio que nós vamos desenvolvendo o nosso espírito. Então, o fato de mantermos a distância não vai trazer santidade. Pelo contrário, nós vamos perder oportunidades para que viemos, que é de evolução. Ninguém evolui parado. Como diz aqui, tudo que repousa em excesso é relegado à natureza e à inutilidade. Se nós pararmos, ficarmos isolados, vamos ter essa falsa ideia. E isso vai gerar alguns sentimentos contrários àquilo que nos propomos, que é o que Emmanuel fala. Inteligência e mãos paradas trazem cegueira ao coração. Essas pessoas que se isolam com a pretensão de se evoluir, elas desenvolvem os sentimentos de medo, de preconceito. A pessoa lá, quando ela vai se relacionar, ela já se posiciona numa posição de defesa, de retração de sentimentos. Ela
não se dispõe a estar com o próximo. Ela tem receio porque ela desconhece quem é aquela pessoa. Ela não trabalhou a sua capacidade de percepção de sentimentos, de emoções. E ela, por desconhecer, ela se retrai de medo e não se relaciona. E cada vez mais vai se isolando. Nós temos diversos exemplos assim aí fora, como as pessoas estão isoladas umas das outras, né? Elas não se relacionam, sentem medo um do outro. Melhorou, obrigado. Agora sim, dá para se concentrar, porque parece o eco ali, você fica, meu Deus. Ah, sim. Para os amigos internautas, o técnico aqui está explicando por que minha voz está ecoando. Pois então, aí essas pessoas, elas não deixam de conviver, e se isolam. E nós vemos no dia a dia como as pessoas estão assustadas uns com os outros. Porque é o medo de amar, é o medo de se entregar para o outro. As pessoas se machucam em relacionamentos e agora eu vou ficar isolado. Não. A oportunidade vai se renovar, como foi falado no início. O dia novo é uma nova oportunidade. Então, esse retraimento traz medo, traz também preconceito. Eu sei tudo do Evangelho, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Tá, mas você aplicou? Não, não porque eu sou superior, né? Eu tenho, pelo meu conhecimento, eu sou muito superior. Eu não preciso me relacionar com as pessoas. E aí a pessoa passa a enxergar o outro como uma pessoa inferior. Esse é o preconceito. Primeiro, a gente está no mesmo barco. Nós todos estamos encarnados na Terra. E por estarmos aqui, necessitamos de experiências. É o contato com as pessoas, como nós falamos, é que esses atritos vão desenvolvendo sentimentos de tolerância, por exemplo, de compreensão, de empatia, de poder olhar o outro, entender o que o outro está passando para poder ajudar. E o crescimento incessante, como diz aqui, o crescimento incessante para a luz, aliado com o conhecimento do Evangelho, do que o Espiritismo vem nos ensinar, em termos de energia, em termos de centros de força. Ensinamentos que há muito tempo atrás eram passados só a algumas pessoas restritas, os iniciados. Hoje o Espiritismo ele joga isso para nós de uma maneira pública e clara, para que todos entendam. São os conhecimentos que nos faltavam há 2000 anos atrás e que Jesus, julgando-nos maduros para compreender aquilo, agora nos dá a oportunidade. E o Espiritismo, de modo algum, nos conclama ao isolacionismo. Pelo contrário, ele nos diz, fora da caridade não há salvação. Ou seja, o que é caridade para o Espiritismo? É perdão das ofensas, é benevolência para com o próximo. Isso é caridade, e isso não se faz de forma isolada. Quando nós entramos nesses atritos e desenvolvemos esses sentimentos, o crescimento incessante para a luz é justamente você entender tudo isso que é ensinado e pôr em prática. Uma coisa é você ter o conhecimento, outra é você pôr em prática. Quando você põe em prática, você se torna um sábio, uma pessoa com sabedoria. E é o que Jesus era profundamente, um sábio por excelência. Aliás, ele era o mestre de todos nós. Porque ele já tinha passado por tudo isso. Jesus, para chegar ao estado que ele tem de evolução, um espírito crístico, ele passou também por diversas encarnações. Mas ele falava, eu não sou desse mundo. Antes desse mundo existir, eu já era. Porque Jesus formou esse planeta. Jesus é o nosso governador. Não só desse planeta. Temos informações que ele é um Cristo de uma região da galáxia. Né? Não é só do planeta Terra. Mas para ele chegar a esse ponto, ele precisou passar pelos mesmos estágios que estamos passando. Do átomo ao arcanjo, como o Espiritismo nos ensina, é um ato constante de evolução.
No mineral, nós aprendemos as leis das associações, nos vegetais, as sensações, os animais, os sentimentos, e o homem, ele racionaliza tudo isso. E nós estamos nessa fase. É a fase do racional. Desenvolvemos o intelecto. Só que essa fase também está passando. O planeta Terra já não está mais solicitando de nós, pelo estágio evolutivo que estamos, só o racional. Agora é necessário que nós desenvolvemos os nossos sentimentos. Que nós saibamos como amar. E isso se faz aí fora. Aqui dentro nós estamos colhendo os conhecimentos, o manual de instrução para o dia a dia. Mas é lá fora que a gente vai botar para funcionar. Graças a Deus, hoje, isso é um dos motivos para o Espiritismo vir a nós, é que durante esses milênios que se transcorreram há 2000 anos atrás, nós desenvolvemos o intelecto. A sociedade, a nossa raça, né, que chama raça adâmica, ela teve essa oportunidade. Era uma raça, nossa característica é uma característica de muita objetividade. Então nós desenvolvemos esses aspectos objetivos, racionais. Só que se perdeu um lado que nos povos antigos, os egípcios, os hindus da época, 7.000 anos atrás, eles tinham muito forte neles o lado espiritual, o lado da mediunidade, do psiquismo, como são os egípcios, o lado do amor, do espiritual, que somos os hindus. Isso se perdeu. Prevaleceu a raça adâmica, que é uma raça objetiva. Mas nós precisamos resgatar, e é isso que o Espiritismo está tentando fazer, de uma forma objetiva, como nós aprendemos a ser, mas trazendo conhecimentos que nos vão potencializar e desenvolver outrazinha. Uma é a inteligência, o outro é a emoção. Essa é a nossa oportunidade e a Terra está pedindo isso. Nós temos aí exemplos cotidianos. E vigiar e orar passa por essas experiências. O coração que fica parado, ele gera essas cegueiras, porque tudo no universo é movimento. Por mais que nós estejamos aqui parados, segurando o microfone ou sentados nessa cadeira, ninguém tem a ilusão de que está parado. A nossa Terra está em rotação, em movimento de translação ao redor de nossa estrela. O nosso sistema solar também gira em torno de uma constelação. E a nossa galáxia gira em torno de um conglomerado de galáxias. Só por isso nós já entendemos que não estamos parados, de forma alguma. Nada na natureza, no universo, é estagnação. E tudo que é estagnação em excesso gera problemas. Aí Emmanuel fala do tesouro que gera os problemas da usura. Ora, aquele que se retrai e fica preso ao material, esconde o dinheiro, ele deixa o dinheiro parado, o que desenvolve nele? Desenvolve sentimentos contrários ao cristianismo, vamos dizer assim. As pessoas ficam avarentas, elas ficam ambiciosas em demasia, elas ficam cegas. Porque deixou o dinheiro parado. E dinheiro é força, é energia, e essa energia tem que circular. Quando nós ficamos em casa, recolhidos, vendo noticiários, por exemplo, de violência, olha, isso já é um fator que potencializa até Alzheimer. E essa energia fica estagnada em nós. O que acontece? Nós geramos doença. O que é a doença, senão uma disfunção energética? Quando o corpo está circulando energia, por exemplo, energia vital através do esporte, energia espiritual através do trabalho, de todos os nossos centros de força, não só os superiores, os chakras coronário, frontal, cardíaco, mas também os inferiores que nos conectam à Terra. Os chakras básicos,
genésicos, o gástrico. Quando tudo isso flui em harmonia, a pessoa tem saúde. E como é que faz? É mente sã, corpo são. Se a mente está sã, se ela está propensa à atividade, ela está propensa a ir pelo mundo, não ter medo no coração, ter coragem de sair na rua e fazer aquilo que Deus colocou para a gente fazer. Mas fazer isso com um sentimento nobre, com um propósito do bem. Porque aí sim vamos estar vigiando e orando. É a coragem. E Jesus disse, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, pegue as nossas obrigações do dia a dia, nossas obrigações no trabalho, na sociedade, na família, no centro espírita, o trabalho na caridade, o trabalho, vamos dizer assim, material, de servir um pão, de preparar um leite, o trabalho espiritual de transformação de sentimentos. Quando tudo isso está fluindo normalmente em nós, a mente vai estar sã. E aí o corpo vai estar são. Hoje as pessoas se enfurnam em umas academias e fazem exercício até prejudicando o próprio corpo. Com atividades que acabam prejudicando o corpo físico. Quando o propósito deveria ser o inverso. Deveria ser você fazer o esporte para ter saúde. E focam só nisso. Mas não é só isso que vai trazer saúde. É importante fazer o esporte, mas a atividade no bem, dentro desses parâmetros que traçamos brevemente, há muito mais o que se falar, mas o tempo não permite. Trabalhando esses chakras, entrando nesses cursos que o Espiritismo oferece, porque aí temos 2, 3 anos para falar, não 40 minutos, porque tem muita informação. Isso é tão rico, como a oportunidade que temos agora é única. Só que somos trabalhadores da última hora. Ficamos muito tempo parados. Muito tempo. E agora, o tempo urge. Estamos na 1/10 hora. E tudo aquilo que não fizemos, temos que fazer agora. Para receber o mesmo salário, porque Deus é justo. Mas o tempo é curto. Não que nós temos que gerar ansiedade, não é isso. Graças a Deus, nós somos espíritos imortais. Isso significa que se nós não desenvolvemos tudo o que pudemos nessa encarnação, vamos ter outras. E outras, e outras, e outras. E outras a infinidade de encarnações. Como um universo é infinito. Temos diversas moradas para viver. Só que quanto mais nós nos esforçarmos no bem, mais rápido nós aceleramos a nossa evolução. E com todos os recursos que temos à disposição, é tudo que precisamos para fazer o bolo final. Porque temos todas as informações, temos um mundo lá fora que está doente, precisando de carinho, de amor, de atenção, de nossa prática no bem, de nosso exemplo cristão. E temos capacidade espiritual para tudo isso, porque estamos desenvolvidos intelectualmente e sentimentalmente também, para poder proporcionar isso ao nosso próximo. Então não vamos nos isolar, não vamos achar que vigiar e orar é só ficar lá no quarto ou dentro de um mosteiro. Uma palestra passada a gente falou que o povo mais feliz, dizem, né, que os povos mais felizes são os budistas, mas eles têm que vir morar aqui em São Paulo para saber como é que é. E reafirmamos, né? Na verdade, quem reafirma isso é Emmanuel. Justamente. É no entrave, ali no dia a dia, que a gente vai conseguir evoluir. Então, para encerrar, né? Porque eu acho que o tempo já também já pede, eu só vou dizer uma frase aqui que eu acho muito interessante, como estímulo, né? Vibra com a vida que escoa sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Que é o resumo de tudo aquilo que nós falamos. Vamos apresentar-nos, quando desencarnarmos perante Deus, como obreiro, como diz Paulo, o obreiro que cumpriu a sua função. Não como santos, como pessoas destacadas, nada disso, mas como obreiros, como trabalhadores que vieram na vinha do Senhor e trabalharam, não ficaram parados.
juntando dinheiro ou fazendo qualquer outra atividade que não interesse ao espírito. Vamos trabalhar, vamos viver o mundo material, mas com um propósito na vida maior, na vida eterna, que é o plano espiritual. Então, paz a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, complementar alguma coisa? Não? Bom dia a todos. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é quando você fala assim que eu mesma já passei por isso, né? De você falar assim, eu não vou me envolver com as pessoas, porque de repente, às vezes por vício ou alguma coisa que as pessoas, né, ao nosso redor fazem que a gente tinha aquela mania, vamos dizer assim, e você está tentando evitar. Aí você falou, não vou me envolver. E você falou assim, a gente está tentando ser santo, né? De certa forma. Eu achei bem interessante, porque eu nunca olhei dessa maneira, né? Você fala assim, vou me afastar achando que está se preservando, que está tentando evitar. E o certo é você ter forças para evitar e, ao mesmo tempo, até tentar ajudar as pessoas que estavam no mesmo barco que você. Achei bem interessante o que você falou. Oi. Qual que é o seu nome? Jane. Obrigado, Jane, pelo elogio que eu consegui interpretar o Espiritismo. É só isso. Nada mais. Mas é justamente, isso é a proposta renovatória do Espiritismo. Nós temos um ranço secular aí de que isso era santidade, isso era não estar no convívio das pessoas, é que era. Isso há muito tempo atrás, tinha os essênios também, na época de Jesus. Os essênios eram um segmento do judaísmo e eles viviam isolados mesmo. Dizem até que eles tinham os conceitos cristãos muito próximos já. Eles tinham muito conhecimento que se assemelhava ao cristianismo trazido por Jesus. Só que eles viviam isolados. Tem um livro que chama Grande Espera. E é um livro que, eu não sei se tem outros para comparar, né, para ver se aquilo é verdadeiro. E ele fala que Jesus foi ao encontro dos essênios. Ele foi lá e falou, gente, vocês estão fazendo... Não, lógico que não tem as palavras. Vocês estão fazendo o quê? Vamos lá, vamos trabalhar. Vocês têm tudo isso para pôr em prática. E desde lá esse conceito, e esse contexto voltou depois na Idade Média, com os mosteiros, tá? As pessoas se isolavam, as orações eram em latim, não pré-julgando, até porque nós devíamos estar lá também fazendo. Mas o Espiritismo ele vem com uma outra proposta, que é uma proposta do cristianismo redivível, de você estar na sociedade. Você estar lá, ajudando o próximo. Não significa que nós vamos agora frequentar ambientes perniciosos e nos cair em invigilância. Não, não é isso. Mas é ir e não se contaminar, como o lírio do campo, do pântano, que está no pântano, mas ele permanece lírio. E, justamente, ela falou que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta, assim como a obra sem fé também não prospera. Os dois têm que estar aliados. Né? Fé em Deus e pé na tábua aí, vamos trabalhar. Fé e obras, justamente. Não basta ter só fé, né? Como disse Jesus também na Bíblia, os demônios também creem em Deus, sabem da existência. Mas eles temem. Nós não, temos que saber e fazer o bem, trabalhar. Mais alguém? Por favor. Tem uma frase do educador Paulo Freire, que ele fala: não é na inércia que se fazem os homens, e sim na ação, na reflexão. É interessante refletir sobre essa frase, no sentido também de que tem muitas pessoas que não sabem serem ajudadas, né? Às vezes, como um cão raivoso que você vai tocar, ele te morde, né? Às vezes a pessoa demora também a ter uma abertura, né? E por isso que a gente toma essa posição de nos preservarmos, mas agindo com mais fé e com mais insistência, a gente consegue também ajudar, né?
pessoas que não se deixam ajudar. Você falou, né, de nós, às vezes você não pode tocar o cão raivoso que você vai se machucar, verdadeiro. Mas o sentimento que você traz dentro de si, ele transforma o ambiente. Você pode ficar às vezes quieto, né? E Jesus era o maior exemplo disso. No meio daquela multidão, todo mundo tocando ele, de repente uma pessoa toca, o sentimento que ele irradiava ali é que curava as pessoas, potencializava a cura. A fé das pessoas é que os curavam, mas o sentimento que ele gerava, a esfera de vibração de Jesus, às vezes era suficiente para transformar. E vemos isso no Chico também. Quantas pessoas não se aproximavam de Chico Xavier e se emocionavam? Por causa da psicosfera dele. Então, às vezes, a gente está num ambiente difícil, é justamente ali para fazer o bem. Não, às vezes, não com atitude inicialmente. Às vezes, isso não é possível. Mas só de você estar lá, vibrando, atendendo com um sorriso, sendo solícito, estando disposto a ajudar, já é um grande avanço. Agora, imagine se toda a população de São Paulo invertesse. Os 22 milhões de pessoas passassem a orar, a tratar bem as pessoas. Mudaria o mundo. É justamente essa o mundo é formado de pessoas. Ele não é formado de casas, é de pessoas. Quando você mudar, o mundo se transforma. Como diz Gandhi, seja você a transformação que você quer ver para o mundo. E tem o Salmo, né? O Salmo 23, que ele fala que ainda que eu ande, olha como é, o verbo está no gerúndio, né? Que é uma conotação de atividade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, é a fé em Deus. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É o cálice do coração. Você tem a fé, raciocínio claro, a lucidez espiritual e o coração transborda de amor. Mais alguém? Então, bem como assim estamos recebendo, né, toda essa luz, amparo, esse amor e essa paz, vamos difundir todos esses melhores sentimentos através de nossas vibrações. Então, assim, peçamos aos amigos espirituais, amigos de luz, que levem esses melhores pensamentos, esses melhores sentimentos de amor, paz, tranquilidade, para onde houver a maior necessidade. Vibremos também para aqueles que se encontram em aflição, seja por qual natureza for, uma falta de emprego, uma saúde fragilizada. Que essas vibrações lhes cheguem, confortando a alma, lhes transmitindo muita confiança, e eles se sintam renovados e fortalecidos. Vibremos pelos nossos lares, levando toda essa luz, esse amor e essa paz, que vai envolvendo a todos os cômodos e também todos que conosco ali convivem. E assim, envolvidos nesse amor, mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos. Que possamos seguir os novos dias, envolvidos nos melhores pensamentos, nos melhores sentimentos. E que tenhamos uma semana de muita luz, muita paz e muitas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus.